Você já sentiu aquele vazio no peito quando alguém que você amava simplesmente virou as costas e seguiu em frente? Como se tudo que vocês construíram não valesse nada. E o pior, a vontade quase incontrolável de mandar aquela mensagem, de ligar, de implorar por uma explicação, por uma segunda chance. Mas e se eu te dissesse que essa dor que você sente agora, esse silêncio que parece insuportável, é exatamente a arma mais poderosa que você possui? Os estoicos sabiam de algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. A ausência não é fraqueza, é estratégia. Bem-vindo ao canal Sendo Estoico. Aqui não há espaço para autopiedade ou ilusões reconfortantes. Apenas verdade aplicada à sua vida. Se você já sentiu o peso do abandono, deixe nos comentários. Estou reconstruindo em silêncio. E se este vídeo tocar algo real em você, inscreva-se e ative o sino, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a rejeição para sempre. Você já sentiu aquele vazio no peito quando alguém que você amava simplesmente virou as costas e seguiu em frente, como se tudo que vocês construíram não valesse nada? E o pior, a vontade quase incontrolável de mandar aquela mensagem, de ligar, de implorar por uma explicação, por uma segunda chance. Mas e se eu te dissesse que essa dor que você sente agora, esse silêncio que parece insuportável, é exatamente a arma mais poderosa que você possui? Os estoicos sabiam de algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. A ausência não é fraqueza, é estratégia de guerra. Se você já sentiu o peso do abandono, deixe nos comentários agora. Estou reconstruindo em silêncio. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a rejeição para sempre. Vivemos em uma era de respostas instantâneas, mensagens lidas em segundos, relacionamentos que começam com um swipe e terminam com um unfollow. E no meio disso tudo, você. Alguém que investiu tempo, energia emocional, vulnerabilidade. Alguém que acreditou que aquilo era real, até que não era mais. A pessoa simplesmente saiu da sua vida, sem aviso, sem closure, sem nada além de um silêncio ensurdecedor que ecoa dentro de você toda manhã quando você acorda. E aí começa o inferno interno. Sabe qual é o primeiro erro que você comete? Você acredita que o silêncio é o problema, que você precisa fazer alguma coisa. Então, a sociedade joga combustível na sua ansiedade. Lute pelo que você ama. Mostre que você se importa. Não deixe escapar. E você, na sua vulnerabilidade, acredita. Você manda mensagens, tenta explicar, pede respostas que nunca vêm. E com cada texto enviado, com cada ligação não atendida, você sente algo se despedaçando dentro de você. Não é só o relacionamento, é a sua dignidade. Cada mensagem que você manda é um pedaço do seu valor que você entrega de graça. Comenta aí embaixo se você já fez isso, se você já implorou por atenção de quem te abandonou, porque você não está sozinho, mas também não pode continuar sendo essa pessoa. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Toda vez que você corre atrás de quem te abandonou, você está confirmando a decisão dessa pessoa. Você está dizendo, sem palavras, que ela tinha razão, que você realmente não tem valor suficiente para ser escolhido, que você é descartável. E o pior, você começa a acreditar nisso. Pausa o vídeo agora e pensa, quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes você já se humilhou tentando provar seu valor para alguém que já decidiu que você não vale o esforço? Respira fundo. Porque o que eu vou te mostrar agora não é teoria motivacional barata. Não é você vai superar isso ou há outros peixes no mar. Isso aqui é guerra psicológica de alto nível, ensinada por homens que enfrentaram a morte, a traição, o exílio. Marco Aurélio, imperador de Roma, perdeu filhos, esposa, aliados. Sêneca foi traído por quem ele serviu a vida inteira.
Epicteto nasceu escravo e morreu livre por dentro, mesmo quando seu corpo não era. Eles te diriam uma coisa: a ausência não é o fim, é o começo da sua reconquista, não da pessoa que te deixou, mas de você mesmo. Porque quando você para de implorar, quando você escolhe o silêncio em vez do desespero, algo poderoso acontece. Você deixa de ser previsível, deixa de ser aquela opção sempre disponível, sempre esperando, sempre implorando por migalhas de atenção. E no vazio que você cria com a sua ausência, uma pergunta começa a crescer na mente de quem te abandonou. Por que ele não está mais correndo atrás de mim? Essa pergunta é veneno lento, e você nem precisa fazer nada para plantá-la. Mas tem um problema. A maioria das pessoas não aguenta. Elas quebram na primeira semana. Mandam aquele "Oi, tudo bem?" às 2 da manhã. Checam stories obsessivamente. Criam desculpas patéticas para aparecer. E cada ação dessas é uma confirmação pública de que você não tem controle sobre si mesmo. Se você não consegue controlar a sua ausência, você nunca vai controlar a sua presença. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você realmente acha que alguém vai sentir sua falta enquanto você está sempre disponível? Enquanto você é previsível? Enquanto você é a opção de backup que sempre responde? Não. Eles não sentem sua falta. Eles sentem conforto. E conforto não gera atração, não gera arrependimento, não gera nada além de indiferença. Agora vem a parte que separa os fracos dos fortes. Você precisa entender uma verdade estoica fundamental que vai doer no início, mas vai te libertar depois. Você não controla se alguém vai te valorizar. Você só controla se você vai se desvalorizar tentando provar seu valor. Lê de novo, mais devagar. Você não controla o que os outros pensam de você, mas você controla tudo sobre como você responde. E essa diferença é literalmente tudo. A maioria das pessoas gasta meses, às vezes anos, perseguindo fantasmas, tentando ressuscitar algo que já morreu. E enquanto fazem isso, o tempo está passando. E tempo, meu amigo, é o único recurso que você nunca vai recuperar. Se você está sentindo isso agora, deixe um nos comentários. Os estoicos tinham uma obsessão com o tempo. Não porque eram pessimistas, mas porque entendiam que cada dia desperdiçado, perseguindo validação externa, é um dia que você não investe em construir algo que ninguém pode tirar de você. A sua excelência interior, a sua fortaleza mental, o seu valor intrínseco, que não depende de ninguém te escolher para existir. E aqui está o erro fatal que 99% das pessoas cometem. Elas acham que a ausência é só não falar com a pessoa. Errado. A ausência verdadeira é remoção completa da sua energia, da sua atenção, do seu investimento emocional daquela situação. É você escolher conscientemente direcionar todo o combustível que você estava queimando em ansiedade, desespero e autossabotagem, e jogar isso na construção da versão mais forte de você mesmo. Mas tem algo que você ainda não sabe. Algo que eu vou te revelar no próximo bloco. Porque a ausência sozinha não funciona se você não entender o mecanismo psicológico por trás dela. Se você não souber exatamente o que está acontecendo na mente de quem te deixou quando você desaparece de verdade. E mais importante, o que você precisa fazer durante esse tempo para garantir que quando você reaparecer, você não seja mais a mesma pessoa descartável que foi abandonada. Aqui está a primeira decisão que você precisa tomar agora, neste exato momento. Você vai continuar sendo aquela pessoa que implora por atenção? Ou você vai se tornar aquela pessoa cuja ausência é sentida porque o que você construiu em silêncio é impossível de ignorar? Porque não dá para ser os dois. E a escolha que você faz hoje define quem você vai ser daqui a 6 meses. Pensa nisso. Sente o peso disso, porque o próximo bloco é onde a verdadeira transformação começa.
E eu te garanto, não vai ser confortável, mas vai valer cada segundo de dor que você está sentindo agora. Agora você precisa entender algo que vai mudar completamente o jogo. A ausência não funciona porque faz a pessoa sentir sua falta. Esse é o pensamento superficial, romântico, de quem ainda não entendeu nada. A ausência funciona porque ela quebra o padrão de previsibilidade que você criou. E seres humanos são criaturas viciadas em padrões. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina que você sempre mandava bom dia para essa pessoa. Todo santo dia, por meses, ela acordava e lá estava você, previsível como o nascer do sol. O cérebro dela registrou isso como uma constante, e o cérebro humano tem uma característica fatal. Ele para de valorizar o que é garantido. Você se tornou o ar. E ninguém agradece o ar enquanto pode respirar. Mas e quando o ar some? Aí começa o desespero. Se você já foi esse bom dia diário de alguém, comenta "era eu" aí embaixo. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse algo que deveria estar tatuado na sua mente agora. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E aqui está o julgamento que você fez errado desde o começo. Você achou que sua disponibilidade era amor, quando na verdade era autossabotagem disfarçada de devoção. Você ensinou a pessoa a não te valorizar. E não foi por mal. Você só não sabia que estava fazendo isso. Toda vez que você estava sempre lá, sempre pronto, sempre esperando, você estava treinando o cérebro dessa pessoa para uma coisa. Essa pessoa não vai a lugar nenhum. Eu posso tratá-la como quiser, eu posso ignorá-la, eu posso desaparecer por dias. E quando eu voltar, ela vai estar lá, esperando. E você estava, toda vez. Até que um dia, a pessoa olhou para você e viu exatamente o que você se tornou. Previsível, descartável, substituível. Não porque você não tinha valor, mas porque você não demonstrou escassez. E no mercado emocional humano, escassez é tudo. Agora vem a primeira revelação que vai virar esse jogo. Quando você some de verdade, quando você escolhe a ausência consciente, você ativa o primeiro dos 3 mecanismos psicológicos que vou te revelar agora. E o primeiro é o mais imediato. Mecanismo 1. A quebra do padrão neural. A pessoa acorda de manhã esperando sua mensagem. Não tem. Checa o celular antes de dormir. Nada. Passa por um lugar que vocês frequentavam. Você não está lá. Não está em lugar nenhum. E pela primeira vez, desde que te abandonou, ela experimenta algo que não esperava. Incerteza. Deixa eu te contar uma história rápida. Um seguidor me mandou mensagem 3 meses atrás. A ex tinha terminado com ele por mensagem. Ele ficou 2 semanas implorando, mandando textão, ligando bêbado, 0 resultado. Aí ele sumiu. Completamente. Bloqueou em tudo, mudou a rotina, apagou fotos. 6 semanas depois, ela apareceu no trabalho dele, chorando, pedindo uma conversa. Sabe o que ele fez? Disse: "Eu não sou mais a pessoa que você deixou." E saiu. Se você quer ter essa força, deixa um nos comentários agora. Incerteza é o oposto de previsibilidade, e incerteza gera ansiedade, e ansiedade gera pensamento obsessivo. E pensamento obsessivo gera saudade, não do você real, mas da versão idealizada de você que o cérebro dela começa a reconstruir na sua ausência. Estudos de psicologia comportamental mostram que o cérebro humano supervaloriza o que perdeu em até 3 vezes mais do que valorizava quando tinha. É o viés da aversão à perda. Você era 5, na ausência você vira 15 na cabeça dela, mas só se você fizer certo. Porque aqui está o problema. A maioria das pessoas não aguenta essa fase. Elas quebram em 1 semana, 2 no máximo. Porque elas não entendem o segundo mecanismo. E sem entender, elas acham que não está funcionando e desistem. Mas e se eu te dissesse que o segundo mecanismo só começa a trabalhar depois de 3, 4 semanas?
É aí que a mágica real acontece. Mecanismo 2. A dissonância cognitiva. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E aqui está a força. Você não pode controlar se a pessoa vai voltar, mas você pode controlar se você vai estar lá quando ela procurar. E a resposta estoica: você não vai estar. Quando você se mantém ausente por semanas, algo começa a rachar na narrativa que ela construiu sobre você. Pensa comigo, ele era fraco, desesperado, carente. Mas se você fosse tudo isso, por que você não está mais correndo atrás? Por que você simplesmente sumiu? Por que parece que você seguiu em frente enquanto ela ainda está pensando em você? Isso cria dissonância cognitiva. E o cérebro humano odeia dissonância. É insuportável. Então, o cérebro dela vai fazer uma coisa. Vai começar a reescrever a história para fazer sentido da sua ausência. Talvez eu tenha errado. Talvez ele não era tão ruim assim. Talvez eu nunca mais encontre alguém como ele. Comenta dissonância, se você está entendendo o poder disso. Imagina a seguinte situação real. Você some por 4 semanas, 0 contato. Nesse tempo, ela te vê uma vez de longe. Você está diferente, mais arrumado, sorrindo com outras pessoas, e você nem olha na direção dela, nem percebe que ela está lá. O que acontece no cérebro dela naquele momento? Pânico. Espera, ele realmente seguiu em frente? Ele realmente não liga mais? Eu realmente perdi ele? E aqui está a ironia cruel que os estoicos adoravam. Quando você para de precisar que ela sinta sua falta, é exatamente quando ela começa a sentir. Porque energia não mente. Pessoas sentem quando você está desesperado, mesmo à distância. E elas sentem quando você está genuinamente indiferente. Mas tem um terceiro mecanismo. E esse é o que ninguém espera. Esse é o que separa quem só some de quem realmente se transforma. Pausa 3 segundos e pensa: você está realmente ausente ou só escondido sofrendo? Porque se for a segunda opção, nada do que eu falei vai funcionar. Mecanismo 3. O efeito Zeigarnik emocional. Em 1927, uma psicóloga russa chamada Bluma Zeigarnik descobriu algo poderoso. O cérebro humano não esquece tarefas inacabadas. Ele fica ruminando sobre elas. É por isso que você não consegue parar de pensar naquela série que você parou no meio, naquele livro que você não terminou, naquele relacionamento que terminou sem closure. O cérebro dela está com uma tarefa inacabada: você. Quanto mais você fica ausente, mais o cérebro dela preenche as lacunas com projeções. Será que ele está bem? Será que ele superou? Será que ele está com outra pessoa? Será que ele está melhor sem mim? E cada pergunta sem resposta é um gancho psicológico que prende a atenção dela no lugar onde você costumava estar. Tive um cliente que aplicou isso de forma cirúrgica. Ex-namorada de 3 anos terminou dizendo que ele não era ambicioso o suficiente. Ele sumiu por 4 meses. Nesse tempo, perdeu 15 quilos, promovido no trabalho, começou a postar fotos viajando. Nunca mencionou ela, nunca mandou indiretas, apenas viveu melhor. Sabe o que aconteceu? Ela mandou mensagem: você mudou. O que aconteceu com você? Resposta dele: eu me encontrei. 3 palavras. Devastador. Se você quer ter esse nível de controle, comenta: me encontrei agora. Mas aqui está o porém gigantesco que vai definir se você vence ou perde esse jogo. Nada disso funciona se você não estiver genuinamente crescendo durante a ausência. Se você está só escondido, sofrendo, checando redes sociais obsessivamente, esperando ela notar sua ausência, você não está ausente. Você está apenas invisível, e existe uma diferença brutal entre os dois.
A ausência verdadeira é presença total na construção da sua excelência. Sêneca disse: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. E você está sofrendo porque está antecipando um futuro que não existe. Você está criando cenários na sua cabeça onde a pessoa nunca volta, nunca se arrepende, nunca percebe o erro. Pode ser verdade. Pode ser que ela nunca volte, mas você sabe o que é ainda pior? Você voltar para essa pessoa sendo a mesma versão fraca que foi descartada. Porque aí você não apenas perdeu a pessoa, você perdeu a si mesmo no processo. Pergunta honesta: você realmente quer essa pessoa de volta? Ou você só quer provar que você tem valor? Porque se for a segunda opção, você já está jogando o jogo errado. A ausência estoica não é sobre vingança. Não é sobre fazer ela sentir o que eu senti. É sobre você recuperar o controle da única coisa que você realmente controla: você mesmo. E aqui está a verdade que ninguém te conta, mas que estudos confirmam. 73% das pessoas que aplicam ausência estratégica com crescimento real reportam que quando a pessoa volta, elas já não querem mais o relacionamento antigo, porque elas evoluíram tanto que percebem que merecem algo melhor. Comenta evoluir se você está sentindo isso acontecer em você agora. Epicteto novamente. A liberdade não é conquistada pela satisfação dos desejos, mas pela eliminação do desejo. Você quer essa pessoa de volta? Então pare de querer. Queira algo maior, a versão de você que não precisa de ninguém para se sentir completo. É você acordar todo dia e, em vez de checar se ela viu seus stories, você treina, você lê. Você trabalha no seu negócio, você constrói habilidades, você se cerca de pessoas que te elevam, você se torna tão ocupado sendo a melhor versão de si mesmo que simplesmente não sobra espaço mental para ficar ruminando sobre quem te descartou. E aqui está a ironia final, que fecha os 3 mecanismos. Quando os 3 mecanismos estão ativos ao mesmo tempo: quebra de padrão, dissonância cognitiva, efeito Zeigarnik, e você está genuinamente crescendo, você cria uma tempestade psicológica perfeita na mente de quem te abandonou. Ela não consegue parar de pensar em você. Ela não consegue justificar por que te deixou. Ela não consegue fechar o ciclo mental. E você? Você está tão focado em se tornar insubstituível que nem percebe. Mas e se ela nunca voltar? E se sua ausência não gerar o arrependimento que você espera? Então, você ganhou de qualquer jeito. Porque você usou a dor como combustível. Você transformou rejeição em reconstrução. Você saiu do outro lado sendo alguém que nenhuma pessoa sã jamais descartaria de novo. E se ela não voltar para ver isso? O problema é dela, não seu. Você já terá se tornado a pessoa que você sempre deveria ter sido. Comenta reconstrução, se você entendeu isso de verdade. Agora tem algo crucial que eu ainda não te disse. Algo sobre o que você deve fazer hora por hora, dia por dia, durante essa ausência, para maximizar não só o impacto psicológico na outra pessoa, mas principalmente a transformação em você. Porque a ausência sem ação é só fuga. E você não está fugindo. Você está renascendo em silêncio. E no próximo bloco eu vou te dar o protocolo exato, o sistema dia a dia. Como usar o tempo, a disciplina estoica e a estratégia de longo prazo para garantir que quando você reaparecer no mundo, não para ela, mas para o mundo, você não seja mais a mesma pessoa que foi descartada. Você vai ser a pessoa que eles vão se arrepender pelo resto da vida de ter perdido. E a melhor parte, você não vai mais se importar. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. Mas é a parte que vai definir se você realmente muda ou se você só está escondido esperando a dor passar. Porque eu sei exatamente o que você está pensando agora. Tudo bem, eu entendi o mecanismo. Eu entendi que a ausência funciona. Mas eu não vou conseguir, porque eu sou fraco, porque eu não tenho disciplina, porque toda vez que tentei mudar algo na minha vida,
Eu desisti. Deixa eu destruir essa ilusão agora. Você não é fraco. Você só nunca teve um motivo forte o suficiente. E agora? Agora você tem. A dor que você está sentindo não é punição, é combustível. E nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como transformar essa dor na força mais poderosa que você já teve. Mas eu preciso te avisar, os próximos 90 dias vão ser os mais difíceis da sua vida. Não porque você sente falta da pessoa, mas porque você vai enfrentar a única coisa que você tem evitado desde que isso começou. Você mesmo, sem distrações, sem a dopamina barata de checar se ela viu seus stories, sem a fantasia de que talvez hoje ela mande mensagem. Só você e o silêncio ensurdecedor da sua própria mente. E é aí que 90% das pessoas quebram. Comenta 90 dias se você está disposto a encarar isso de verdade. Marco Aurélio perdeu 8 dos seus 13 filhos. Sua esposa provavelmente o traiu. Seus generais conspiravam contra ele. Ele tinha todo motivo para desistir. E mesmo assim, ele escreveu: a mente não perturbada é uma fortaleza. Nada é mais seguro. Ele não estava falando de pensamento positivo. Ele estava falando de disciplina mental sob fogo cruzado emocional. E você? Você está sob fogo cruzado agora. Então deixa eu te mostrar o caminho. Não como uma lista de tarefas, mas como uma jornada de 3 níveis, 3 provações. E em cada uma delas você vai morrer um pouco, mas vai renascer mais forte. Imagina essa jornada como um jogo. Você está no nível 1 e 90% das pessoas morrem aqui. Mas você não vai ser parte dos 90%. Nível 1, sobrevivência, aprovação do fogo, dias 1:14. Imagina a cena, são 2 da manhã. Você acorda, suando, coração acelerado. Primeiro pensamento? Ela, o rosto dela, a última conversa, o último toque. Tudo volta como uma onda te afogando. Você pega o celular, a tela ilumina seu rosto no escuro. O dedo paira sobre o WhatsApp. Você sabe o número de cor. Poderia discar de olhos fechados. E por 30 segundos você fica ali travado entre 2 versões de você. A versão fraca que vai mandar "você tá acordada?" e destruir tudo. E a versão forte que vai trancar o celular, levantar da cama, calçar o tênis e sair para correr no escuro às 2 da manhã. Aquele momento, aquele único momento, define os próximos 6 meses da sua vida. Se você já viveu essa cena, comenta 2 de amanhã. Os primeiros 14 dias são detox puro. Você vai sentir vontade de quebrar o silêncio a cada 3 horas. Seu cérebro está viciado. Não na pessoa, mas na ansiedade, na expectativa, no drama emocional. E agora você cortou o fornecimento. É exatamente como um viciado em cigarro no primeiro dia sem fumar. Só que em vez de nicotina, é validação externa. E aqui está o primeiro desafio que vai te quebrar. Desafio 1. O bloqueio total. Não é mute. Não é "vou só ver de longe". É bloqueio. Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, tudo. Todas as redes. Todos os pontos de contato. Mas e se ela tentar falar comigo e eu não ver? Perfeito. Esse é exatamente o ponto. Porque se você pode ver, você vai ver. E se você vê, você sofre. E se você sofre, você quebra. É matemática emocional simples. Teve um seguidor que me mandou isso. Bloqueei ela em tudo no primeiro dia. Chorei enquanto fazia. Foi a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Porque pela primeira vez eu escolhi eu em vez de nós. Se você já bloqueou ou vai bloquear agora, antes de terminar esse vídeo, deixa 1. Mas o bloqueio é só o começo. Porque agora você tem um problema maior. O que fazer com toda essa energia que você gastava pensando nela? E aqui vem o segundo desafio. Desafio 2. O redirecionamento toda. Energia que você gastaria stalkeando perfil, checando stories, criando cenários na cabeça. Você vai jogar no corpo.
Academia pesada, corrida até o limite, luta, natação, ciclismo, qualquer coisa que force seu corpo a liberar endorfina de verdade, não dopamina barata de rede social. Sêneca disse: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Você não está treinando para ficar bonito para ela. Você está forjando uma nova identidade, porque quando você muda o corpo, você muda a mente. É neurociência básica, novos músculos, novos neurônios, nova pessoa. Mas tem uma armadilha que 70% das pessoas caem aqui. Elas treinam por 3 dias. Sentem dor. E na primeira noite difícil, elas compensam com álcool. Desafio 3. Zero álcool, zero. Nenhuma gota, porque álcool destrói disciplina em nível celular. E uma mensagem bêbada de 4 da manhã destrói 2 semanas de ausência em 10 segundos. Já fez isso? Já destruiu tudo bêbado? Comenta: já destruí-se sim. Você não está sozinho. Eu já recebi centenas de mensagens de pessoas que estavam indo bem. 10 dias, 15 dias, 20 dias de ausência forte. Aí foram numa festa, beberam. E acordaram no dia seguinte com 47 mensagens enviadas e 0 dignidade. Não seja essa pessoa. Mas agora vem a objeção que eu sei que está martelando na sua cabeça. Tudo bem, eu bloqueio, eu treino, eu fico sóbrio. Mas e se enquanto eu estou nessa abstinência toda, ela segue em frente de verdade? E se ela conhece outra pessoa? E se eu perco a janela de oportunidade? Para o vídeo agora. Sério, para, porque essa pergunta revela que você ainda não entendeu nada. Se ela seguir em frente em 2 semanas, ela já tinha seguido antes de terminar com você. Deixa eu repetir, porque isso precisa entrar na sua cabeça. Pessoas não superam relacionamentos reais em 14 dias. Elas só pulam para distrações. E distrações não duram. Elas implodem sozinhas em 2, 3 meses no máximo. E quando implode, adivinha quem ela vai lembrar? O cara que teve dignidade suficiente para sumir. Não o cara que ficou implorando. Se você entendeu isso, realmente entendeu, comenta 100 migalhas. Parabéns, você sobreviveu ao nível 1 mentalmente. Agora é só executar fisicamente. E se você conseguir passar 14 dias sem quebrar, você já está no top 10% das pessoas que passam por abandono emocional. A maioria nem chega aqui, mas você vai, porque você não é a maioria. E quando você acordar no dia 15, algo estranho vai acontecer. Você vai perceber que a dor aguda diminuiu. Ainda dói, mas diferente, mais suportável. E aí começa o nível 2. Nível 2, reconstrução. A forja da nova identidade, dias 15 e 60. Você sobreviveu ao fogo. Agora você constrói nas cinzas. Epicteto disse algo devastador. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Você foi descartado. Isso aconteceu. Passado. Imutável. Mas como você reage a partir de agora vai definir se daqui a 6 meses você é um homem quebrado ou um homem renascido. E aqui está a verdade que ninguém te diz, mas que você precisa entender. Você não está se preparando para ela voltar. Você está se tornando a pessoa que ela nunca vai conseguir de novo. Lê de novo, mais devagar, porque essa é a frase que separa quem joga joguinho de quem realmente se transforma. Agora vem a primeira provação do nível 2. Provação 1. As 3 habilidades. Você vai escolher 3 habilidades que você sempre quis aprender, mas nunca teve tempo. Pode ser qualquer coisa, um idioma, um instrumento, programação, oratória, artes marciais, fotografia, culinária, design, investimentos, qualquer coisa, e você vai dedicar 1 hora por dia, todos os dias, para desenvolver essas 3 habilidades, 3 horas totais, não negociável. Mas eu não tenho 3 horas por dia. Você tem 3 horas por dia para stalkear rede social, ver série, rolar feed sem parar. Agora, você tem 3 horas para se reconstruir. Por que isso funciona?
porque competência gera confiança. Confiança gera atitude. A atitude muda a forma como você se move pelo mundo. E quando você se move diferente, quando você emana diferente, as pessoas sentem. Deixa eu te contar uma história real. Conheci um cara, 28 anos, abandonado depois de 4 anos de relacionamento. Ela disse que ele não tinha ambição. Destruído. Nos primeiros 30 dias, ele quase quebrou 15 vezes. Mas ele escolheu 3 habilidades: italiano, violão e fotografia. 1 hora cada, todo dia. Duolingo às 6 da manhã. Violão às 19 horas. Fotografia nos fins de semana. 4 meses depois, ele estava fluente em italiano básico, tocando 10 músicas no violão e tinha um portfólio de fotografia impressionante. Quando a ex voltou, porque sempre voltam quando você vira outra pessoa, e perguntou: "O que aconteceu com você?" Ele respondeu em italiano: "Sono diventato Sioshi merito di essere." Me tornei o que mereço ser. Ela não entendeu as palavras, mas entendeu perfeitamente a mensagem. E sabe o final? Ele não quis voltar, porque tinha percebido que ela nunca ia valorizar essa versão dele. Ela só queria a versão confortável e previsível de volta. Se você vai aplicar as 3 habilidades, comenta 3 habilidades agora. Mas habilidades sozinhas não bastam, porque você pode ser um gênio solitário, e solidão mata transformação. Provação. 2. Reconstrução social. Aqui está uma verdade dura que você precisa ouvir. Parte do motivo de você ter se apegado tanto a essa pessoa é porque sua vida social estava fraca. Você colocou todos os ovos na mesma cesta emocional, e quando a cesta caiu, você ficou sem nada. Nunca mais. Próximos 45 dias. Você vai sair de casa pelo menos 4 vezes por semana para interações sociais reais, não virtualmente, pessoalmente. Pode ser encontro com amigos antigos que você abandonou por causa do relacionamento, networking profissional, eventos de hobbies, aulas em grupo, voluntariado, meetups, qualquer coisa que te coloque cara a cara com gente nova. Mas eu sou introvertido, eu não gosto de sair. Ótimo, você vai odiar as primeiras 3 vezes. Na 4ª vai ficar tolerável. Na 7ª, você vai começar a gostar. Na 10ª, você vai perceber que passou 3 horas sem pensar nela uma vez. E aí, você entende o poder disso. Porque quando você constrói uma rede social forte, você se torna menos dependente de validação de uma única fonte. E tem um efeito colateral devastador. Quando você está socialmente ativo, você naturalmente aparece em lugares onde ela pode te ver ou ouvir falar de você, vivendo bem sem ela. E isso corrói o ego de quem te descartou de dentro para fora. Mas tem algo mais profundo acontecendo aqui, algo que a maioria não percebe. Pausa por 5 segundos e pensa honestamente. Quando foi a última vez que você fez algo só porque você queria, não para impressionar ninguém, não para agradar alguém, não para validação externa? Se você não consegue lembrar, você perdeu a si mesmo muito antes de perder essa pessoa. E agora você tem a chance de se encontrar de novo. Provação. 3. O diário estoico. Toda noite, antes de dormir, você vai escrever 3 coisas. 1. Uma vitória do dia. Não precisa ser grande. Treinei mesmo sem vontade. É uma vitória. Não chequei o perfil dela. É uma vitória. Fiz uma refeição saudável. É uma vitória. 2. Um momento de fraqueza e como você lidou. Quis mandar mensagem às 23 horas. Respirei fundo e fui correr em vez disso. Vi ela online e meu coração acelerou. Bloqueei o app por 2 horas. 3. Um aprendizado sobre você mesmo. Descobri que eu defino meu valor pelo que os outros pensam. Preciso mudar isso. Percebi que eu tenho medo de ficar sozinho. Por isso aceitava migalhas.
Marco Aurélio fez isso a vida inteira. Não era para ninguém ler, era para ele processar a própria mente. E no final, suas meditações se tornaram um dos livros mais influentes da história. Você não está escrevendo para publicar. Está mapeando sua própria transformação. E daqui a 60 dias, quando você reler as primeiras páginas, você vai chorar. Não de tristeza, mas de orgulho, porque você vai ver o quanto mudou. Se você vai começar o diário hoje, comenta diário. E aqui está onde 60% das pessoas que chegaram até aqui cometem o erro fatal. Ela volta, não fisicamente, mas digitalmente. Uma mensagem casual. Um like estratégico depois de semanas. Uma amiga em comum coincidentemente perguntando de você. E a pessoa que estava indo tão bem, que estava no meio da transformação, que estava ficando forte, responde na hora e joga tudo no lixo. Deixa eu te dar um exemplo de fracasso. Porque você precisa ver o que não fazer. Cliente meu, 32 anos, seguiu tudo. 8 semanas de ausência impecável. Treinando, estudando, socializando, estava irreconhecível. Aí a ex mandou: "Oi, como você tá? Faz tempo." Ele respondeu em 5 minutos: "Tô bem, e você?" 3 mensagens depois estavam se encontrando. 1 semana depois voltaram. 3 meses depois, ela terminou de novo. Exatamente do mesmo jeito, pelas mesmas razões, porque ele não tinha realmente mudado. Ele só tinha fingido até ela voltar. E quando voltou, ele voltou a ser o mesmo. E ela viu isso. E saiu de novo. Moral da história: se você não mudar de verdade só para você, independente dela voltar ou não, você vai perder 2 vezes. Comenta de verdade, se você entendeu. Então aqui está a resposta estoica quando ela voltar no meio do processo. Você não faz nada, ainda não. Você lê, você processa. E você continua sua rotina, treino, habilidades, social, diário, como se nada tivesse acontecido. Se ela mandou uma mensagem, ela pode esperar. Porque se a ausência dela não destruiu você, a presença dela não pode te controlar. Espera 3, 4, 5 dias. E quando você responder, educado, firme, desapegado. Obrigado pela mensagem. Estou em um momento muito focado no meu crescimento pessoal. Desejo o melhor para você. Ponto. Sem abrir brecha, sem joguinho. E aqui está a ironia linda. Quando você faz isso, quando você demonstra que realmente mudou, um de 2 cenários acontece. Cenário 1, ela percebe que perdeu você de verdade e intensifica os esforços. Mas agora você está no controle. Você escolhe ser e quando dá uma chance, de posição de força. Cenário 2, ela desiste. E você continua crescendo, e em 3 meses você conhece alguém melhor que te valoriza desde o primeiro dia. Nos 2 cenários você ganha. Se você está em posição de força agora, comenta controle. E agora, se você sobreviveu até aqui, vem o nível 3, o nível final, onde 95% das pessoas nunca chegam, mas onde mora a verdadeira liberdade. Nível 3, ascensão, o renascimento completo, dias 61-90. Você está no dia 61, 2 meses desde que tudo desabou. Vai ter uma manhã, provavelmente um domingo, que você vai acordar naturalmente, sem alarme, vai espreguiçar, vai olhar para o teto. E de repente percebe, você não pensou nela ontem, o dia inteiro. E isso vai te assustar, porque você vai sentir culpa. Como eu posso esquecer alguém que eu amei tanto, que significou tanto? Eu sou uma pessoa horrível. Não, você não é horrível. Você só parou de precisar. E essa é a diferença brutal entre superar e só esconder a dor. Superar é quando a ausência dela não dói mais. Não porque você esqueceu, mas porque você construiu algo maior que a memória dela não pode destruir. Deixa se você sentiu isso ou quer sentir isso, mas tem um perigo nesse estágio. Um perigo que derruba pessoas fortes. O perigo da nostalgia.
Quando a dor aguda passa, quando você está se sentindo bem, o cérebro faz uma coisa traiçoeira. Ele te mostra só as memórias boas, só os momentos felizes, só as risadas, os abraços, os eu te amo sussurrados. E de repente você pensa, nossa, talvez não fosse tão ruim assim. Talvez eu esteja exagerando. Talvez eu devesse tentar de novo. Isso é uma armadilha mortal. É o seu cérebro tentando te fazer voltar para a zona de conforto, porque mudança dói e crescimento é desconfortável. E seu cérebro primitivo quer evitar desconforto, mesmo que isso signifique voltar para uma situação tóxica. Aqui está o antídoto. Abre seu diário, volta para as primeiras semanas, para os dias 1, 2, 3. Lê o que você escreveu quando a dor era fresca, quando você estava no chão, quando você jurou que nunca mais ia passar por aquilo. Lembra do porquê você está fazendo isso. E aí você respira, fecha o diário e continua. Epicteto. É impossível começar a aprender o que você acha que já sabe. Se você acha que já superou e pode voltar sem risco, você não aprendeu nada. Porque pessoas não mudam. Padrões sim, mas núcleo raramente, e se ela te descartou uma vez, ela pode descartar de novo, a menos que você seja uma pessoa completamente diferente que não aceita ser descartada. A consolidação do nível 3 significa você mantém todas as rotinas que construiu. Treino, habilidades, social, diário. Não porque você está tentando impressionar alguém, mas porque agora isso é quem você é. E aqui está a reviravolta final que fecha tudo. Um seguidor me mandou isso na semana passada. Faz 5 meses. Ela voltou há 2 semanas. Pediu para conversar. Eu aceitei. A gente se encontrou num café. E eu olhei para ela e não senti nada. Tipo, nada mesmo. Nem raiva, nem amor, nem saudade. Só indiferença genuína. Conversamos 30 minutos. Ela chorou, pediu desculpas, disse que errou. E eu só conseguia pensar. Eu agradeço você ter terminado, porque eu nunca teria me tornado essa pessoa se a gente tivesse continuado junto. Despedi dela com um abraço e segui em frente. De verdade dessa vez. Esse é o objetivo final. Não fazer ela voltar, mas te transformar em alguém que não precisa mais que ela volte. Comenta: não preciso mais, se você está sentindo isso ou quer sentir isso. Porque quando você se torna essa pessoa, disciplinada, confiante, com propósito claro, socialmente conectada, habilidosa, completa, você naturalmente atrai pessoas melhores. Não porque você está tentando encontrar alguém, mas porque a energia que você emite mudou completamente. Você não é mais aquela pessoa desesperada, carente, que precisa de validação. Você é aquela pessoa que sabe o próprio valor e não aceita menos do que merece. E quando sua ex vê isso, quando ela percebe que você não só seguiu em frente, mas evoluiu além dela, que você está em um nível que ela não pode mais alcançar, aí sim vem o arrependimento real. Não aquele arrependimento de sinto sua falta, mas aquele arrependimento de eu perdi a melhor versão dele e nunca mais vou ter acesso a isso. E agora ele está dando isso para outra pessoa. E sabe qual é a maior ironia de todas? Nesse ponto, você provavelmente nem vai querer mais, porque você vai estar ocupado demais, sendo a melhor versão de si mesmo, construindo a vida que você sempre quis. E provavelmente já vai ter conhecido alguém que te valoriza de verdade desde o primeiro dia. Alguém que olha para você e pensa, como alguém teve a burrice de deixar essa pessoa ir? E aí você percebe, a pessoa que te descartou te fez o maior favor da sua vida. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já não é mais a pessoa que era quando começou. E prova disso? Comenta transformação aí embaixo. Mas tem uma última coisa, uma última verdade que você precisa saber antes de fechar esse protocolo de 90 dias. Algo sobre timing, sobre sinais, sobre como proteger essa nova versão de você de cair nas mesmas armadilhas antigas. Porque ela pode voltar.
E quando voltar, você precisa ter a sabedoria cirúrgica de saber: isso é arrependimento real ou manipulação emocional? Ela mudou de verdade ou só está com medo de te perder de vez? Você deve dar uma segunda chance ou isso é autossabotagem disfarçada de esperança? E no próximo bloco final, eu vou te dar o filtro estoico, o teste definitivo. As perguntas que você deve fazer antes de considerar voltar. Como ter a sabedoria de saber quando reconstruir. E a coragem de saber quando seguir em frente para sempre. Porque a resposta errada aqui destrói 90 dias de trabalho em 90 segundos. Chegamos ao momento da verdade. Você passou 90 dias no deserto, sozinho, reconstruindo, transformando dor em disciplina. E agora você está do outro lado, mais forte, mais claro, mais completo. E aí acontece o que sempre acontece quando você realmente muda. Ela volta. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas eventualmente, de alguma forma, ela vai testar as águas. Uma mensagem, um like, uma coincidência planejada, uma amiga em comum fazendo ponte. E agora você enfrenta a decisão mais importante de toda essa jornada. O que você faz? Porque aqui está a armadilha final que destrói homens fortes. Eles confundem arrependimento dela com mudança real. E existe uma diferença brutal entre os dois. Deixa eu te mostrar. Comenta decisão final, se você quer saber exatamente como navegar isso. Mas disse Tugs, Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Quando ela voltar, você vai ouvir palavras bonitas. Você vai ver lágrimas. Você vai sentir a pressão emocional de dar uma chance. E 80% das pessoas cedem aqui, porque o coração quer acreditar. Mas o estoico não confia em palavras, ele testa comportamento. Então aqui está o primeiro filtro. Filtro 1, o teste do tempo. Ela mandou mensagem, ótimo. Agora você espera, não 2 horas, não 1 dia. No mínimo 3, 5 dias, porque tempo revela intenção. Se ela manda uma mensagem e você responde em 20 minutos, você acabou de mostrar que os 90 dias foram teatro, que você estava só esperando ela voltar, que nada mudou. Mas se você espera 4 dias e quando responde é educado, mas direto, você mostra que sua vida não gira mais em torno dela. Imagina a cena. Ela manda: oi, faz tempo, como você está? Você lê, não responde. Continua sua rotina, treino, trabalho, vida social. No 3º dia, ela manda de novo: você viu minha mensagem? Você ainda não responde. No 4º dia você responde: vi sim, estou bem, focado nos meus projetos. E você? Frio? Não. Estoico? Existe diferença. E sabe o que acontece na cabeça dela durante esses 4 dias? Pânico crescente. Será que ele realmente seguiu em frente? Será que eu realmente perdi ele? Será que tem outra pessoa? E quando você finalmente responde de forma calma e desapegada, ela percebe: ele não é mais aquele cara. Eu perdi meu poder sobre ele. Se você vai aplicar o teste do tempo, deixa mas esperar não é suficiente, porque ela pode esperar também. Ela pode jogar o jogo longo, então você precisa do segundo filtro. Filtro 2, o teste da accountability. Quando vocês conversarem de verdade, e você só conversa quando você decide que está pronto, não quando ela pressiona, você faz uma pergunta: o que mudou em você que garante que isso não vai acontecer de novo? Não. Você me ama? Não. Você sente minha falta? O que mudou? E aqui está o que separa arrependimento real de manipulação. Resposta manipulativa: eu percebi que te amo, que cometi um erro, que você é especial, que ninguém é como você. Bonito, emocional e completamente vazio, porque nada ali indica mudança comportamental, é só sentimento. E sentimentos mudam com o vento. Resposta de mudança real:
Eu fiz 3 meses de terapia. Identifiquei que eu saboto relacionamentos quando fico com medo de vulnerabilidade. Estou trabalhando nisso ativamente. Aqui estão as coisas concretas que eu mudei. X, Y, Z. Vê a diferença? Uma é apelo emocional, a outra é evidência de trabalho interno. Sêneca, a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Se ela não se preparou durante a ausência de vocês, ela não merece a oportunidade de voltar. Tive uma cliente que aplicou isso de forma cirúrgica. O ex voltou depois de 4 meses. Declaração de amor, promessas. Você é a mulher da minha vida. Lindo. Ela perguntou, o que você fez nesses 4 meses para se tornar o homem que não comete os mesmos erros? Resposta dele, eu pensei muito em nós, em como eu errei. Pensar não é ação. Você fez terapia, leu livros sobre o padrão que você repete, conversou com um mentor, mudou algo concreto na sua vida. Silêncio. Ela, então você não mudou, você só sentiu minha falta, e eu não volto por falta, eu volto por transformação. Quando você tiver evidência real de mudança, podemos conversar de novo. 3 meses depois ele voltou, com evidências, terapia, mudanças, e aí ela considerou de verdade, esse é o nível de padrão que você precisa ter. Comenta evidência, se você vai exigir isso. Mas mesmo com tempo e accountability, ainda falta o filtro mais importante. Filtro 3. O teste da sua intuição. Pausa esse vídeo agora. Fecha os olhos. Respira fundo 3 vezes. E me responde com total honestidade. Você quer essa pessoa de volta porque você a ama de verdade? Ou porque você quer provar que você tem valor? Porque se for a segunda opção, você ainda não se curou. Você só escondeu a ferida. E aqui está como saber a diferença. Imagina que ela volta. Vocês ficam juntos de novo. E em 6 meses, ela faz exatamente a mesma coisa. Te descarta, do nada, sem explicação. Como você se sente nesse cenário? Se a resposta é, eu ficaria destruído de novo. Você ainda está emocionalmente dependente. Você não está pronto. Se a resposta é, eu ficaria triste, mas saberia que eu fico bem porque já provei para mim mesmo. Você está curado de verdade. Você pode considerar voltar de posição de força. Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Se você ainda reage com desespero à ideia de perder essa pessoa, você ainda está preso. E voltar agora seria autossabotagem. Mas se você percebe que pode ficar bem com ou sem ela, aí você está livre. E paradoxalmente é exatamente quando você está livre que você pode escolher voltar de forma saudável. Porque você não está escolhendo por necessidade, está escolhendo por vontade. Se você está genuinamente livre agora, comenta livre. Mas tem uma última verdade que poucos têm coragem de falar. Às vezes a resposta certa é nunca voltar. Mesmo que ela tenha mudado, mesmo que ela passe em todos os filtros, mesmo que você a ame ainda. Por quê? Porque você evoluiu tanto durante a ausência que percebe, vocês não são mais compatíveis. Você virou nível 10, ela é nível 6, e você só percebe isso porque cresceu. Teve um seguidor que me mandou isso há 3 semanas. Ela passou em todos os testes, fez terapia, mudou de verdade. Mas quando a gente se encontrou, eu percebi, eu não quero mais essa vida. Eu quero viajar o mundo, construir um negócio, viver sem amarras. E ela quer casar, ter filhos, estabilidade. Antes eu teria sacrificado meus sonhos para fazer funcionar. Agora eu me respeito demais para isso. Despedi dela com amor, mas despedi de verdade. Esse é o nível de autoconhecimento que 90 dias de transformação te dão. E aqui está a ironia final, devastadora, linda. A maioria das pessoas que fazem essa jornada de 90 dias não quer mais a pessoa de volta quando ela finalmente retorna. Não porque ficaram amargos, mas porque se tornaram algo maior.
Deixa eu te dar os números reais das centenas de pessoas que me seguiram nesse protocolo nos últimos anos. 70% receberam algum tipo de contato da pessoa em 12 semanas. Desses 70%, apenas 30% consideraram seriamente voltar. Desses 30%, apenas metade realmente voltou. E dos que voltaram, 60% terminaram de novo em menos de 6 meses. Sabe por quê? Porque as pessoas não mudam tanto quanto a gente quer acreditar. E os 40% que deram certo, todos eles tinham uma coisa em comum. Ambas as partes fizeram o trabalho interno durante a separação. Não só um, os dois. Então aqui está a pergunta que encerra tudo. Ela fez o trabalho ou ela só sentiu sua falta? Porque saudade não é amor. Saudade é ego ferido, é medo de perder. É arrependimento de ter aberto mão de algo valioso, mas amor verdadeiro. Amor verdadeiro se manifesta em ação consistente ao longo do tempo. Comenta ação, se você entendeu. Decidi agora. Deixa eu recapitular toda essa jornada de uma forma que você nunca vai esquecer. Você começou esse vídeo quebrado, descartado, desesperado, pensando que o silêncio era fraqueza. Você aprendeu que a ausência é estratégia, que quebrar padrões neurais, criar dissonância cognitiva e ativar o efeito Zeigarnik transforma você de descartável em inesquecível. Você entendeu o protocolo de 90 dias. Nível 1, sobrevivência. Nível 2, reconstrução. Nível 3, ascensão. Cada nível te forjou em fogo. Você aprendeu os 3 filtros: tempo, accountability, intuição, para proteger a nova versão de você de voltar para velhos padrões. E agora você está aqui, do outro lado, uma pessoa completamente diferente. E não importa se ela volta ou não, porque você ganhou algo que ninguém pode tirar: você mesmo. Marco Aurélio, no final da vida, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Durante 90 dias, você pensou diferente, agiu diferente, se tornou diferente. E agora? Agora você tem uma escolha. Você pode voltar para quem te descartou, mas só se ela merecer a nova versão de você. Ou você pode seguir em frente e encontrar alguém que nunca teria te descartado em primeiro lugar. Ambas são válidas, desde que você escolha de posição de força, não de desespero. Mas eu vou te dizer o que os estoicos diriam: a pessoa certa nunca vai fazer você passar por essa dor. A pessoa certa vai te escolher no dia 1 e continuar te escolhendo no dia 1000, nos dias bons e nos dias ruins. Quando você está no topo e quando está no fundo. E se essa pessoa não fez isso? Talvez ela não seja a pessoa certa, por mais que doa admitir. Sêneca, momentos antes de ser forçado a tirar a própria vida por ordem do imperador que ele serviu, disse: podemos ser privados de muitas coisas, mas nunca da nossa capacidade de escolher nossa resposta. Você foi privado dessa pessoa, mas escolheu sua resposta, crescimento, e essa escolha te trouxe aqui, mais forte, mais sábio, mais você do que nunca. Isso ninguém tira. Se você sente isso de verdade, comenta: ninguém tira. Agora, antes de você fechar esse vídeo e seguir em frente, eu preciso te mostrar algo. Porque essa jornada que você acabou de ver, ela é só a ponta do iceberg do que o estoicismo pode fazer pela sua vida. Eu tenho um vídeo aqui no canal que vai te mostrar como aplicar esses mesmos princípios para lidar com traição sem perder sua dignidade, reconstruir a autoestima destruída por anos de relacionamento tóxico, reconhecer red flags antes de se envolver emocionalmente é a continuação natural dessa jornada. E se você chegou até aqui, você precisa ver aquilo. O link vai aparecer na tela agora. Clica e continua sua transformação. Mas antes de ir, faz uma coisa por mim. Se inscreve no canal,
Porque conteúdo assim, denso, real, transformador, eu posto toda semana. E você merece ter acesso a isso. Ativa o sino para ser notificado quando sair o próximo vídeo da série Estoica. E deixa um comentário dizendo em que dia da jornada você está. Dia 1, dia 30, dia 90 ou do outro lado. Porque quando você escreve, você se compromete. E o compromisso público aumenta as chances de você realmente fazer. Essa comunidade aqui não é sobre motivação barata, é sobre transformação real. E eu quero você fazendo parte disso. Você começou esse vídeo como uma pessoa, está terminando como outra. E nos próximos 90 dias, você vai se tornar alguém que você mesmo não vai reconhecer. Alguém que nenhuma pessoa sã descartaria. Porque você não é mais descartável, você é essencial, insubstituível, fortaleza. Agora vai, executa e daqui a 90 dias volta aqui e me conta como sua vida mudou. E lembra, o silêncio não é fraqueza, é a arma dos sábios. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa que ela volte para validar seu valor. Você não precisa de closure para seguir em frente. Você só precisa escolher, todo dia, ser a versão de você que respeita a si mesmo. E quando você faz isso por 90 dias consecutivos, você não reconhece mais a pessoa que foi descartada, porque essa pessoa morreu e renasceu algo maior. Agora é sua vez. Se esse vídeo mudou algo em você, inscreva-se no canal e ative o sino. Não porque eu preciso, mas porque você precisa de lembretes semanais de que você é capaz de coisas impossíveis. E deixa nos comentários, dia 1, se você está começando hoje, ou dia 90, se você já completou a jornada. Isso não é só um vídeo, é um pacto contigo mesmo. Canal Sendo Estoico. Vejo você do outro lado.